Vê, nessa questão aqui, 148, diz assim: a figura a seguir representa o esboço de um mapa construído na escala de 1 para 100.000, que mostra a localização de três cidades ABC e destaca a estrada que está interligada. Uma pessoa planeja realizar uma viagem percorrendo o perímetro do triângulo destacado no mapa. Antes de iniciar a viagem, ele decidiu calcular a distância total a ser percorrida. E no cálculo considerou que o seno, então ele dá o seno, né? Nesse caso, a distância aproximada a ser percorrida na viagem é. Então, vem uma questão interessante, né? Que ela vai trabalhar elementos de escala, né? E aqui ele está falando também de quem, ó? Do perímetro do triângulo. Se ele está falando do perímetro, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados, né? Quando a gente pegar, somar todos os contornos, né? Então, no caso desse triângulo, seriam os seus lados. A soma dos lados seria o perímetro. Por que ele me deu os senos, né? Então, ele está indicando para você uma maneira de resolver a questão. Então, primeira coisa, o indicativo da resolução, né, da maneira de resolver a questão, estaria aqui, né? Então, essas seriam das primeiras informações que a gente teria de utilidade, né? Deixa eu ver se ele fica retinho. E a outra seria da escala, né? Então, vê, como é que a gente ia resolver? Primeiro, lembra que a escala, antes de qualquer coisa, é uma relação que existe entre o desenho e o real. Beleza? O que é que eu sei mais agora? Tá. Nessa situação que ele me entregou aqui do mapa, seria o desenho. Então, na situação que a gente teria como descobrir os valores do desenho, mas ele quer o valor real. Então, a primeira etapa da nosso cálculo seria conseguir descobrir o perímetro do desenho, para depois jogar na escala e achar o valor real, beleza? Então, essa questão ela teria duas etapas, né, por si só. Né? A primeira, descobrir os contornos, né, os lados, nesse caso do triângulo, e disso a gente descobrir o valor real através da escala. Vê, geralmente, quando a gente tem mais ângulos do que lados, o que é que a gente costuma usar? A lei dos senos. Até por isso, ele me entrega o seno, né? Se aqui já tem 60 com 45, né? Mais x tem que ser igual a 180. Então, x teria que ser 75, né? Então, esse valor aqui, ó, 75. Beleza? Então, eu já tenho esse ângulo de cima. Ele me deu os senos, não foi? E eu posso relacionar. Beleza? Ó, só para lembrar que toda vez que você tiver o seno, né, você vai ter também o cosseno daquele ângulo, né? Só para você lembrar, se isso for necessário, que o seno ao quadrado de x, né? Mais o cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Beleza? Então, se você quisesse descobrir o cosseno, você poderia, mas aqui não seria muito útil, tá? Só para finalizar essas ideias que podem ter que não vai ter nada a ver com a questão também, né? Se ele pedisse, né, o valor de um ponto nesse mapa que fosse equidistante das três cidades, né, um ponto que é equidistante das três cidades, ele poderia estar se referindo ao centro, né, de uma circunferência, né, que estaria circunscrevendo esse triângulo, que aí seria o circuncentro. E aí lembra que na relação da lei dos senos, ó, que eu vou botar aqui, então, quando a gente tem essa relação aqui, que é a lei dos senos, né, o que é que acontece? Vê, quando a gente tem uma circunferência circunscrita, você pode dizer que a lei dos senos é igual a 2r, né? Que esse raio seria justamente o raio da circunferência circunscrita. Beleza? Então pode ter uma questãozinha que futuramente cobre algo sobre isso, tá bom? Mas aqui eu só precisaria usar a lei dos senos, né? Então bora fazer isso, ó. Então eu vou pegar
o que eu conheço, que é o de 60, com o seu lado oposto. Então, seria 50 sobre o seno de 60, que vai ser igual a... Vamos descobrir essa parte aqui, ó. Beleza? Então, vai ser x, chamei aqui de x e aqui de y, tá? Sobre o seno de 45. Ele me entregou os dois valores, não foi ali, ó. Um é 0,7 e o outro é 0,86. Deixa eu colocar aqui, ó. Então ficaria 50 sobre a de 60 é 0,86, né? Aqui é x e aqui vai ficar 0,7. Vê, vou pensar no valor aqui só para a gente ver se a gente consegue facilitar um pouquinho a vida da gente. Se a gente multiplicasse meio pelos extremos aqui, ó, ia ficar 35, né? É igual a 0,86 x, né? Beleza? Quando a gente fosse fazer, né? A gente ia achar um valor aqui, mas vamos pensar o seguinte. Como os valores estão numa distância relativamente grande, né? Então uma distância 10 por outro, eu vou pensar numa aproximação aqui, ó. Então vê o que eu vou usar. Eu vou usar que é 36 e esse seria 0,9, tá? Por quê? Porque esse daqui, ó, ficaria 36 por 0,9, dá um valor exato, ó. Ficaria 40, né? Beleza? Então, vê, descobri, só para lembrar, né, o porquê disso, tirei uma vírgula aqui de baixo, né, então multipliquei por 10 em cima e embaixo, aqui ficaria 40, né? Então, vê, eu aproximei, né, eu já sei que minha resposta seria um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não é isso? Então, nessa situação, como eu aproximei, né, eu tenho que ter essa ideia. Aqui, como eu acabei mexendo nos dois, né, então tanto no valor que seria dividido quanto no divisor, isso acabou compensando, né, mas provavelmente daria um valor quase igual a 40. Beleza? O que é que vai acontecer agora? Ó? Vou fazer a mesma ideia, tá? Só que eu vou usar o do 40. Deixa eu ver se o do 40 foi melhor. É porque vamos ficar por 50, né? 50 ajuda ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no valor que a gente tem pro outro, 0,96. Ah, posso usar, né? Posso usar vou usar o 50 mesmo. Ó, então quando a gente fosse ver o outro que é esse valor aqui, ó, de 75 e y, né? Então ficaria y pelo seno de 75 seria igual a eu posso usar tanto 40 que a gente acabou descobrindo, quanto os valores que ele já me deu. Eu vou usar os valores que ele já me deu por uma precisão maior, por já ser algo que a gente tinha e não foi um valor aproximado que a gente usou, tá? Então o que é que vai acontecer? O seno de 75 ele disse que é 0,96. Aqui vai ficar 50 e aqui vai ficar 0,86. Ó, posso pensar no seguinte. Vou escrever aqui y sobre 0,96 vai ser igual a 50 e eu tá aqui é 0,84. Porque eu consigo simplificar os dois por 0,12. Aqui fica 8, aqui fica 7. E eu faço meio para os extremos. 7y, 8 vezes 50, 400. E eu vou mexer aqui de novo um pouquinho, ó. Esse valor que a gente daria, esse valor eu estou aumentando ele, né? Então, tipo, estou dizendo que vai ser 420 por 7. Então, ele vai dar 60. Só que eu sei que vai ser um pouco menos que 60. Então, olhando pelas alternativas e sabendo que minha escala é de 1 para 100.000, ó, todo não tem final 5. Então, o que provavelmente aconteceu aqui é que não é 60, é menos que isso, seria 55, né? Beleza? Então, eu achei os dois valores. Aqui 55 e aqui 40. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Vou somar tudo, né? Então, eu vou fazer o seguinte.
55 mais 50, né? 105 mais 40, 145. Ah, Lucas, é a resposta? Ah, tá aqui, tá certo, né? 145, marca a letra B e vai. Aqui vai dar certo, né? Por quê? Porque a sua escala, ela é uma escala que só tá para 100, né? Você só vai acrescentar e manipular os zeros. Então você não precisa se preocupar com esses elementos. Na hora da prova, você não faria nem a escala, né? Você só tem uma situação que deu o valor certo, você sabe que esse fator é só de 100, né? Então, como multiplicar, se só adicionava, eu tirava zero, então não ia afetar tanto, né? Agora, se fosse 2, eu teria que dobrar, né? Então, 1/200.000, aí eu teria que dobrar e mexer os zeros. Como aqui não, né? Então, a gente só tem uma alternativa possível. Mas por que, né, isso, ó? Vê, quando a gente achou 145, olha a unidade que eles estão todos, centímetros. Então, na hora da prova, no cálculo de escala, você sabe que a unidade vai ser importante. Então, coloca aqui, ó, 145 centímetros. A organização é grande parte do cálculo, tá? Então, eu vou passar de centímetros para quilômetros, que é o que ele quer. Então, eu vou fazer aqui 145, né, dividido por... Vê, se eu vou andar 5 casas, eu vou dividir por 100.000, que seria 10 a quinta. Beleza? Então, se acostuma a trabalhar com essa parte de notação científica para ganhar tempo nos cálculos. A escala é de 1 para... Então, vê, né, 10, né, 100.000, vou andar uma, duas, três, quatro, 5 casas. Se eu andei 5 casas, é 10 a quinta. E aí, o que é que acontece, ó? Vai ficar 145, 10 a menos 5. E aqui é o real que a gente quer descobrir, meio para os extremos. Vai ficar que R é igual a 145 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a quinta. Quando eu tenho uma multiplicação, né, de expoentes de mesma base, a gente soma. Então, menos 5 mais 5 é zero. Então, ficaria 145, 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, seria 145 km. Gabarito realmente aqui na letra B de bola.